Alô, galera do canal Melhor Época. Para quem viveu aí as décadas de ouro de 80 e 90, melhores filmes, melhores desenhos, melhores músicas, melhores programas, melhores animes e as melhores séries. Hoje falaremos sobre a série Alf, o É Teimoso, que fez muito sucesso aí com a garotada na década de 80 e 90. Acompanhem aí o nosso vídeo e não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal para que possamos trazer mais vídeos aí para vocês. ALF, que é o acrônimo de Alien Life Form ou Forma de Vida Alienígena, foi uma série americana que foi transmitida pela NBC entre os anos de 86 e 90. No Brasil, ela estreou na Rede Globo com o nome Alf, o É Teimoso, em 1987 e passava aos domingos. O nome verdadeiro dele era Gordon Shumway e ele era do planeta Melmac. E ele veio parar na Terra seguindo um rádio amador e acabou caindo então na garagem da casa da família Turner. A família Turner era uma família típica de classe média que vivia em Riverside, na Califórnia. E a família consiste no assistente social Willie, que foi vivido pelo Max White, a esposa dele Kate, vivida pela Anne Shedden, sua filha adolescente Lynn, que foi vivida pela Andrea Wilson, e o filho mais novo deles, Brian, que foi vivido pelo Benji Gregory. E ainda tinha também o gato chamado Luke, que constantemente o Alf queria comer esse gato, já que lá no planeta dele, o gato era uma comida típica ali dos aliens. Os Turner ficam, né, com o Alf, que na verdade escondem ele em casa por causa da Alien Task Force, que é um grupamento do exército que procura extraterrestres, e também por causa de uns vizinhos aí intrometidos. O Alf geralmente ficava na cozinha e logo logo ele se torna um membro permanente ali da família. O Alf revela, né, que o planeta dele, o Melmac, foi destruído por uma catástrofe envolvendo bombas nucleares, né? Ele não estava no planeta na hora porque ele fazia parte da guarda orbital de Melmac. E ele tenta, em um dos episódios aí, convencer o presidente americano a parar o programa nuclear, né? Preocupado que na Terra acontecesse a mesma coisa que em Melmac. E tinha muita ficção científica na série, apesar de ser uma série de entretenimento ali, de comédia. Tem um episódio chamado Wade in Science, onde o Alf constrói ali para o Brian um modelo de sistema solar, que é para o projeto dele de ciências. Só que ele coloca mais dois planetas depois de Plutão, que ele chama de Dave e Alvin, e causa um problema aí para o Brian na escola. Entretanto, o Willie dá um telefonema para uma organização de astronomia e lá ele explica para o Brian, né, que Dave pode ter sido um planetoide 2060 Chiron, que foi descoberto em 77 pelo astrônomo Charles T. Cowell. A série teve um suposto último episódio, né, que foi chamado de Consider My Gone. O Alf recebe um contato de uns amigos de outro planeta que compraram um novo planeta e propõem para ele ir para lá para se juntar com eles. Aí ele fica meio indeciso ali, mas ele acaba decidindo que ele vai. Aí os Turner decidem fazer ali uma festa para ele, despedida, com presentes e bolo. Entretanto, a Alien Task Force recebe vários códigos e ficam tentando decifrar esses códigos aí a todo custo. Quando o Alf sai de casa para ir ao encontro, o código então é decifrado pelo tenente. Aí vários carros são mandados pela base para ir atrás dos aliens,
E o coronel e os outros funcionários controlam ali um radar que identifica o Alf. Quando ele chega no local, o OVNI aparece, mas corre tudo errado ali e a Alien Task Force se aproxima, né? O OVNI vai embora e deixa o Alf para trás. A família ela não interfere, né? Apesar do menino ficar pedindo para o pai fazer alguma coisa, mas ele não faz. Aí eles chegam lá e levam então o Alf. Aí depois foi revelado que isso tudo aconteceu porque os produtores da série não sabiam se a série realmente ia ser cancelada ou não. Então eles imaginaram que poderia ter uma continuação para esse episódio em que o Alien, então, no caso o Alf, né, fosse levado pela Alien Task Force. Bom, os telespectadores e os fãs não aceitaram muito, né, esse final, porque, claro, todo mundo adorava o Alf, ele era um alien muito simpático e ficou assim, o objetivo da série ficou destroçado ali com essa descoberta, né? Aqui no Brasil todos amavam o Alf, né? Principalmente devido à voz que ele tinha, né? Que era dublada então pelo Orlando Drummond, que é o mesmo que fazia, no caso, o Seu Peru, ali na escolinha do professor Raimundo, e dublava também o Scooby-Doo. Ele era muito famoso, dublava também o Popeye. E parece assim que os fãs tiveram assim uma alegria depois que souberam que a produtora Shout Factory ela adquiriu os direitos de distribuição da série e do personagem, né? E a série, que incluía 102 episódios, mais 26 episódios animados e um filme, né, de televisão. E o Jeffrey Pesky, que é o vice-presidente, né, sênior da Shout Factory, ele compartilhou assim uma empolgação, né, de ter conseguido esse seriado. As palavras dele, né, foi o seguinte: eu não poderia estar mais animado por a Shout Factory estar comercializando e distribuindo Alf, tal como também trabalhando com os criadores da série, Paul Fusco e Tom Patchett. Alf foi um clássico instantâneo quando estreou na televisão há mais de 30 anos, e a série resiste ao tempo, sendo capaz de atrair várias gerações. Bom, aí o pessoal vem aquelas teorias da conspiração, né? Que os Simpsons mais uma vez previram que o Alf ia voltar. Tem um episódio chamado The Springfield Files, que é o 10º episódio da 8ª temporada. O episódio ele serve ali como um crossover com um arquivo X e apresenta ali inúmeras referências à série, né? E aí diz que lá eles preveem que o Alf então ia voltar. Vamos ver se eles têm razão. Além da Rede Globo, a série também teve uma passagem rápida ali pela Band na década de 90. E depois também foi exibido pelo SBT em 2004. Na TV paga, ela também passou na Warner Channel e na Nickelodeon. Em 96 foi produzido um filme chamado Project Alf, né, que foi produzido ali pela Paul Fusco Productions, onde mostra o Alf escapando de uma base militar, né, onde ele já tinha sido mantido para teste, mas os cientistas que ele achava que iam ajudá-lo, na verdade, estão conspirando para expor a existência dele. Porém, o filme não foi muito aceito pelo público. O Alf ele é coberto por pelos marrons, só que ele chama de marrom siena. Ele tem o focinho ali todo enrugado, tem os sinais no rosto, e ele tem 7 estômagos e tem o coração localizado na cabeça. Ele adora rotar e adora comer gato. Ele vive se metendo ali em confusão, criando problema. Ele é super sarcástico, é desastrado, é cínico e muitas vezes ele acaba colocando a si próprio
em risco de ser descoberto, né, pelos outros, enquanto faz uma de suas brincadeiras aí não intencionais. Bom, entretanto, quando as coisas vão longe demais, ele realmente se esforça para corrigir os seus erros e geralmente ele consegue ali bons resultados. Bom, pessoal, apesar da série ser aclamada ali pelo público, nos bastidores o negócio era bem diferente, né? Após o cancelamento da série, os atores Anne Sheridan e Max Wright, eles admitiram ali que eles não gostavam das gravações, porque além da grande demora com a produção das cenas, eles precisavam ser coadjuvantes de um fantoche, então eles não aceitavam isso aí. Fora que a série acabou sendo uma das mais caras já produzidas. O ator Wright, né, que fazia o Willy, depois do último dia de gravação, ele imediatamente limpou seu camarim e foi embora sem nem se despedir do elenco. Só que apesar de ele não ter tido uma boa experiência ali com o Alf, ele admitiu que ele ficava feliz com a repercussão que a série alcançava. Ele até gostava de receber as cartas dos fãs, falando o quanto eles adoravam a produção, mas dizendo ele que não gostava, né? Vai entender esse povo. A gente sempre ouvia ali pelo meio umas risadas, né? Como se tivesse gente ali no estúdio. Porém, essas risadas elas eram gravadas para dar a entender que realmente tinha gente presente ali. Só que na verdade não tinha, era só gravado mesmo. Eles diziam que era para evitar vazamentos das tramas, tinha segredo de produção, então eles não contavam com esse público no estúdio. Por conta da série utilizar um fantoche, né? Então precisava ali de mais elementos técnicos e por isso também um maior tempo de gravação do que uma série comum. Por isso que ela se tornou ali uma das mais caras da década de 80. E para ajudar com esse alto custo da série, a NBC decidiu então licenciar o personagem, né, para fazer brinquedos infantis e para fazer também a série animada. Nos primeiros episódios, o Alf ele consumia álcool, porém eles resolveram interromper com isso aí, porque a intenção mesmo deles era que a série fosse aceitável então para o público infantil. Então por isso tiveram que realmente parar e o Alf parou de tomar cachaça. O Alf era constantemente feito por um fantoche. Porém, em algumas cenas precisava aparecer, né, ele de corpo inteiro, andando e tudo mais. E quando tinham essas cenas, quem fazia o Alf era um ator e artista de circo chamado Micho Meszaros. Infelizmente, ele faleceu ali aos 76 anos, né, devido a ter passado algumas semanas em coma. E ele interpretou o Alf ali em pelo menos uns 11 capítulos, né? E ele nasceu na Hungria e ele tinha 84 centímetros de altura. E quando ele se apresentava em circo, ele se apelidava de o menor homem do mundo. Então, em pelo menos 11 capítulos, né, da série, aparece o nome dele nos créditos, pela interpretação então do Alf. Então, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado aí de lembrar do nosso Alf, o É Teimoso. Vamos torcer aí para que os Simpsons estejam certos e a série volte, né? E não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, para que possamos sempre trazer mais vídeos aí para vocês. Até mais, galera, um abraço. Calado! Tudo tem um jeito. Se precisar de mim, tô na geladeira.